Graça e paz aos abençoados e abençoadas. O motivo da gravação desse vídeo e que eu vou postar no meu canal é para tentar esclarecer, não todos, mas algumas pessoas que vão nos comentários e começam a me criticar sem nenhuma fundamentação. Nós, pregadores da graça, não estamos aqui querendo fazer proselitismo. A gente não cita nome de pessoas, a gente fala de forma generalizada. A gente ataca o sistema doutrinal, mas sempre tem um engraçadinho que ele, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma fundamentação, escreve uma porção de asneira nos comentários e cita até versículos bíblicos que não tem nada a ver. Eles pegam versículos dos livros históricos, querendo rebater o que nós cremos, o que nós acreditamos, o que nós pregamos, sem eles respeitarem épocas para quem foi escrito, sem respeitar tempo verbal, os pronomes, o destinatário remetente. Sim, esse mesmo versículo que eles tentam fundamentar para nos criticar, nós esclarecemos a eles o que quer dizer, mas eles não querem aceitar. Eles não querem aceitar. Quando você, por exemplo, diz que Jesus já veio, eles vão lá e pegam um determinado versículo do livro histórico, ou até do Apocalipse, que é um jornal velho, para tentar refutar, dizendo, não, Jesus vai voltar. Quer dizer, como eu falei, sem respeitar o tempo verbal, a época, o destinatário remetente, os seus ouvintes, para quem ele estava falando, por que ele estava falando aquilo. E aí, eles ainda nos chamam de herege, de desigrejados, nos chamam de desviados, de anticristo, de falsos profetas. E tem uns que vão muito mais além do que isso. E é aí que eu quero colocar um ponto e esclarecer a esses. Eles me chamam dizendo que eu sou recalcado e que eu sou uma pessoa frustrada, que eu me decepcionei no sistema religioso, porque não consegui ter uma igreja, porque não consegui me destacar como muitos deles se destacam. Eu quero fazer uma colocação para esses engraçadinhos, principalmente os assembleianos, porque foi na Assembleia de Deus que eu permaneci 46 anos. Então eu quero esclarecer a esses, principalmente esses mais novos lá na Assembleia de Deus. Vamos lá. Olha, no campo secular, eu tenho uma formação de técnico de contabilidade, quando ainda não existia ciências contábeis. Então, quem se formava em técnico de contabilidade tinha prerrogativas de contador, podia assinar balancete. Então, eu com essa formação técnica contábil, eu dei aula de técnicas comerciais, que muitos de vocês não tiveram técnicas comerciais e nem sabem o que é isso. Eu fui professor de técnicas comerciais. Eu tenho uma faculdade de pedagogia trancada, com 4 períodos. Não concluí porque eu fui fazer direito, quando nesta mesma universidade iniciou-se a faculdade de Direito, onde me formei
com especialização em direito administrativo e administração pública, que me levou a trabalhar na Procuradoria-Geral de uma grande cidade, essa que eu moro aqui no estado do Rio de Janeiro, onde fui diretor do PROCON. Ocupei esse cargo por 3 anos, com procuradores sob o meu comando e muitos estagiários de direito que iriam lá estagiar. Eu fiz um curso de línguas de 5 anos, que me deu o direito de lecionar inglês. Fui professor por mais de 20 anos de inglês. E tenho vários cursos técnicos que eu fiz. Eu devo ter, entre diplomas e certificado, mais de 50. Alguns estão aqui nas minhas paredes, que não fui eu que coloquei, foi minha filha. E a minha esposa que colocou esses diplomas, quando arrumaram o meu escritório. Secularmente falando, eu tive muitas oportunidades. Trabalhei em 12 anos na prefeitura do meu município. Trabalhei na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Trabalhei em várias empresas, inclusive uma multinacional, a Quibon S.A. Trabalhei na Bayer do Brasil. Trabalhei na indústria de bebidas Joaquim Tomás de Aquino. Então, isso é meus conhecimentos no campo secular. E deve ter mais alguns que agora eu não me lembro. Vamos para o campo teológico. Eu estudei numa das maiores faculdades teológicas das Assembleias de Deus. Eram 2, a de Pindamonhangaba e a do Rio de Janeiro, cujo reitor era um missionário norte-americano chamado Lourenço Onso, com a sua esposa, irmã Alice Onso. Nessa faculdade teológica, o vice-reitor era o irmão Gilberto Gonçalves Malafaia, que era o pastor, pai do Silas Malafaia. Depois de concluir a minha faculdade teológica, onde eu tive, isso quando eu estava lá no sistema religioso, eles eram, até mesmo por mim, considerados os maiores e melhores teólogos e professores do sistema religioso. Abraão de Almeida, escritor. Horácio da Silva Júnior. Bírio de Melo. Valdir Neves. Pastor Adilson. Pastor de Alcunha. E outros que agora me fugiram a memória, que eram considerados a nata das Assembleias de Deus. Tácito da Gama Leite Filho. Vocês tem vários livros escritos por ele. Era um batista que dava aula lá nesse seminário. Tácito da Gama Leite Filho. Foi meu professor. Cláudio Honor de Andrade e outros. E depois eu tive o privilégio de ser escolhido por essa faculdade teológica para lecionar e dei aula lá por mais uns 7 anos. Me tornei colega da maioria desses que foram meus professores. E agora estávamos no mesmo patamar. Vários que hoje são pastores de grandes igrejas, até igrejas que saíram das Assembleias de Deus, foram meus alunos. Eu dei aula para o pastor Antônio Marcos, que é Marco Antônio, da comunidade da Zona Sul, foi meu aluno. O Marco Gregório, do Ministério Apacentar, e tantos outros foram meus alunos. Isso nunca me envaideceu. Eu sou aqui de Duque de Caxias há mais de 65 anos. Talvez eu seja o único das Assembleias de Deus da Baixada Fluminense que tenha tido essa oportunidade. Não teve um outro daqui que lecionou nessa faculdade teológica. Eu fui o único. Eu tive a oportunidade de fazer parte da
da maior convenção das Assembleias de Deus do Brasil, do Rio de Janeiro, que é a SEADA. E eu sempre abri mão de tudo e de todas essas coisas. Eu dei aula em mais 3 seminários, institutos bíblicos. Lá da Penha, pastor José Santos, sogro do Silas Malafaia, cujo reitor era o irmão do Silas, o Samuel Malafaia. Eu dei aula, eu fui professor lá. Eu dei aula no Instituto Bíblico Apocalipse, do campo das Assembleias de Deus de Ducaxia, pastor Francisco Libório, durante muitos anos. Eu dei aula no Instituto Bíblico Monte Sião, do Ministério Vida em Cristo, em memória, o apóstolo Elias Rezende. Enfim, fui professor dos professores em todas as denominações que eu passei. Fui professor, superintendente, tudo que vocês imaginarem eu fui. Recebi uma consagração que eu não queria de pastor. Fui quase obrigado a ser consagrado. E aí agora vem uns engraçadinhos dizer que eu sou frustrado, que eu sou recalcado. Eles não têm como entender o evangelho da graça de Deus, porque eles são filhos da escrava. Nós somos filhos da livre, e o Espírito Santo nos deu esse entendimento. Somente o Espírito Santo é quem dá esse entendimento. Então eles nunca vão ter esse entendimento, mas mesmo assim eles estão fazendo a vontade de Deus, porque tudo é a vontade de Deus. Eu nunca tive igreja porque eu nunca quis. Eu sempre trabalhei em grandes empresas. Eu poderia alugar, construir, enfim. Se eu quisesse fazer o que muitos fazem. Eu tive muitos colegas que fizeram isso. Compraram um terreno, construíram, se auto-intitularam pastores, hoje são pastores. Outros alugaram lojas. Eu conheço muitos. Eu tenho até na família irmão que é pastor que alugou. Eu tenho primos pastores. Então, para com isso. Não existe ninguém aqui recalcado, não existe aqui ninguém frustrado com nada. Eu estou no entendimento da revelação do Evangelho da Graça que Paulo recebeu do Cristo ressuscitado e que o Espírito Santo de Deus também me deu. E eu abri mão de tudo, de todas essas coisas. E isso que eu citei quanto aos conhecimentos seculares e também aqueles conhecimentos que eu adquiri no campo teológico como esterco, assim como Paulo, que era poliglota, que estudou os pés de Gamaliel. Ninguém conhecia mais de judaísmo do que ele, mas quando ele teve um encontro com Cristo ressuscitado, que recebeu essa revelação do Evangelho da Graça, ele considerou tudo esterco. Porque os filhos de Deus são guiados e dirigidos pelo Espírito Santo. É ele quem dá a revelação. Eu tenho aqui no meu escritório uma estante aqui ao meu lado esquerdo. Tem aqui centenas de livros, seculares e teológicos, que para mim isso não tem mais nenhuma importância. Assim, quando eu estava no sistema, teve. Se hoje eu estivesse trabalhando profissionalmente, provavelmente algum desses livros me serviam. Como eu não mais trabalho, estou aposentado, para mim fica apenas como lembrança. Os livros teológicos, muito menos para esses eu olho. Meu querido, você que me chama de recalcado, você que me chama de frustrado, eu tenho 4 livros inscritos. Eu nunca quis colocar em gráfica para que eles fossem editados. Não fiz quando estava no sistema e muito menos agora que eu saí do sistema religioso. Até mesmo porque eu teria que mudar quase que tudo, quase que 100% daquilo que eu escrevi. Ou começar do zero, se caso eu fosse fazer. Mas eu recebo de graça e gratuitamente eu dou aquilo que o Espírito Santo tem me dado. A visão do Evangelho da graça de Deus.
Nós, da graça de Deus, o que nós queríamos e que nós queremos é que os nossos irmãos sejam libertos dessas sinagogas, que os nossos irmãos, que também são filhos de Deus, saiam de debaixo de preceitos dos homens. Deixe de seguir os rudimentos. Seja guiado tão somente pelo Espírito Santo. Abre-lhes a mente, abre-lhes o entendimento, porque a salvação é na mente, para que possa o que? Reinar em vida, crescer em graça e no conhecimento e descansar tão somente no Senhor. É um desabafo? Sim, interprete da maneira como você quiser. Mas eu precisava gravar esse vídeo e esclarecer, não muitos, mas algumas pessoas que têm uma visão e uma ideia distorcida do que é o Evangelho da Graça de Deus. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Se você quer me ajudar, divulgue e compartilhe. Nós amamos vocês, nós da Graça de Deus.